Nós estamos vivendo o período quaresmal, que é o momento para jejum, oração e penitência, e no nosso Café e uma Prosa de hoje vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre a minha leitura atual dentro do período quaresmal e sobre mudança de vida e recomeços. Desde a quarta-feira da semana passada, mais precisamente dia 18 de fevereiro, a gente iniciou o período da quaresma. Nós, católicos, estamos vivenciando esses 40 dias que antecedem o tempo pascal, né, o domingo da ressurreição de Cristo. E aí eu estava com muita vontade de vir aqui falar com vocês um pouquinho mais sobre um pouco mais sobre tudo, na verdade, né? Não algo em específico, porque eu tinha dito que eu ia começar esse quadro de uma prosa, de um momento mais íntimo, e eu sumi por muito tempo, mas eu tô de volta. Eu tô lendo nesse período vários livros, mas um deles é esse daqui da MBC, que se chama Jesus de Nazaré. Foi escrito pelo Papa Bento XVI, e esse livro está sendo assim incrível. Eu dividi ele para fazer a leitura durante esses 40 dias. Tô aí mais ou menos, não sei a porcentagem, mas estou chegando aí na página 160. Já já vou ler mais um pouquinho. E essa leitura aqui está sendo assim perfeita para esse período quaresmal. A igreja nos convida a nos silenciarmos um pouco mais. Aqueles que puderem fazer jejum todas as sextas-feiras, mas também se absterem de outras coisas. O Santo Padre, o Papa Leão, ele veio falar um pouquinho que nós precisamos fazer, tentar fazer o jejum da língua, né? Tentar parar de fofocar, parar de falar besteira, parar de falar coisas que não vão agradar nem aos nossos ouvidos, muito menos aos ouvidos de Deus. Então, assim, tá sendo um período intenso de oração, de conversão, e, gente, que período mais especial. Isso também é bom para nos levar a refletir sobre quem nós queremos ser. Saindo um pouco desse âmbito aí quaresmal de igreja, isso nos leva a refletir sobre nós estamos sendo aquilo que sempre sonhamos, nós estamos realmente galgando os nossos principais objetivos, estamos no caminho certo, porque é muito fácil a gente conseguir refletir sobre isso em períodos específicos do ano, mas se torna muito difícil quando a gente se perde no meio da agitação do dia a dia, da correria do trabalho, da loucura dos estudos. Então, é importante a gente parar e refletir, fazer um exame de consciência realmente todos os dias. O que é que eu fiz? O que é que eu posso melhorar? Será que eu consegui realmente cumprir tudo aquilo que eu desejava? Não apenas em vida de oração, mas como um todo, sabe? Porque às vezes a gente foca muito em um determinado cenário e esquece completamente do outro. E esse momento de um café e uma prosa, peraí, deixa eu tomar um colinho do meu café. 3 horas da tarde, quase 4 horas da tarde, um calor absurdo e eu tomando um café quentinho. Tá tudo bem, gente, o que é que tem? Mas como eu ia dizendo, é preciso que a gente realmente pare, pense e olhe onde é que nós estamos. Porque se a gente olhar para o passado, a gente vai ver que conseguimos alcançar aquilo que nem imaginávamos. Mas a gente ainda tem a vida toda pela frente. Então é preciso que a gente comece hoje a fazer a mudança que a gente espera para o nosso futuro. Ai, parece uma frase muito clichê, muito, sabe, babada já. Mas é a verdade. Infelizmente, a nossa realidade é essa. Sendo que o que eu estava dizendo e eu acabei fugindo do meu raciocínio é que esse período de um café e uma prosa era para ser algo mais íntimo mesmo. Eu não quero ficar apenas com uma pessoa perfeita que aparece sempre no melhor cenário, com a melhor roupa, com a melhor maquiagem. Eu tô com a cara lavada, eu tô com uma trança aqui no cabelo, porque eu lavei e eu não queria secar. Então eu fiz uma trança para ela ficar com aquelas ondas naturais maravilhosas que os nossos ancestrais, a.k.a. As mocinhas de antigamente que não lavavam o cabelo, mas a gente lava, faziam isso para o cabelo ficar mais bonito. Então, é por isso que eu estou aparecendo assim. E esse canal é para ser exatamente isso, sabe? É quase como um diário, mas um diário de uma pessoa real, um diário de uma pessoa que bota a cara a tapa, que está aqui para realmente ser a sua melhor versão. E eu acho que é exatamente que a gente precisa encarar mais dessa forma. A gente precisa ser a nossa melhor versão, mas não a versão perfeita, glamourizada, a versão real, a versão que pede perdão, a versão que se desculpa, a versão que realmente tá ali contrito nas coisas do alto, porque, gente, não é querendo ser a pessoa que descobriu o movimento de rotação e translação da Terra, do Sol e etc., mas é uma pessoa real que vivencia as dores e as angústias do dia a dia, que tá ouvindo um carro de som passar e atrapalhar o meu vídeo. Peraí, só um momento.
Voltando, eu quero que esse canal ele realmente seja uma extensão do que eu sou, de quem eu sou, do que eu gosto, do que eu penso, do que eu, sabe, vivo, porque é uma coisa que eu sempre gosto de bater na tecla, nós somos muito plurais, nós não somos bonequinhos que cabem em qualquer quadrado, sabe? Nós somos muito mais do que aquilo que muitas pessoas veem no exterior. Então, esse canal é exatamente para isso, para poder conversar, para poder mostrar a realidade, para poder ser quem eu sou, para ser uma versão real. Então, seja muito bem-vindo. Eu sou a Mara, tenho 25 anos, sou formada em jornalismo, desempregada há quase um ano, mas criadora de conteúdo em praticamente tempo integral. E aí, como eu falei, a gente está vivenciando a quaresma. Eu estou lendo esse livro de Bento XVI. Foi publicado pela minha Biblioteca Católica, que é um clube de assinatura maravilhoso. Eu ganhei esse livro no final do ano passado, do meu namorado, e daí eu não tinha encontrado a ocasião perfeita para lê-lo, e peguei ele agora, nesse período quaresmal, para entender um pouco mais sobre Jesus. E esse livro é incrível. Eu tenho um carinho, um apreço muito grande por Ratzinger, pelo Papa Bento XVI. Tipo assim, minha gente, eu sou apaixonada por esse Papa, sério. Um teólogo habilidoso, incrível, maravilhoso, e quando a gente lê uma obra dele, esse é o primeiro livro, de fato, que ele escreveu, que eu tô lendo, sem ser um ângelo, sem ser uma encíclica, sem ser uma bula, sem ser uma carta, enfim, é o primeiro livro que eu tô tendo contato, e eu fico cada vez mais impressionada com a inteligência desse homem, vocês não estão entendendo. E daí, eu não quero desassociar a Mara leitora da Mara cinéfila, da Mara católica, porque eu sou tudo isso. Eu não, vou apagar esse personagem, vou ativar esse outro, e aí eu vou viver nessa versão somente aqui, e para os meus amigos eu apago essas outras duas versões e ativo somente essa. Não, eu sou tudo isso e muito mais, sabe? Então, é exatamente o que esse cantinho precisa demonstrar, que eu sou tudo isso. Por isso, eu tô inaugurando aqui, né, essa outra fase, falando sobre os meus livros da MBC, falando um pouquinho sobre a minha religião, porque, meu Deus do céu, eu amo ser católica, sério. Inclusive, hoje é quinta-feira, a minha paróquia faz adoração ao Santíssimo Sacramento de 5h30 até as 7. Vou tentar participar hoje. Mas, gente, vamos voltar lá ao assunto que eu acabei deixando de lado, né? Mas é isso, sabe? A quaresma é um ótimo momento para isso, mas a gente não pode desassociar o novo eu, quem eu preciso ser, o que eu preciso melhorar, apenas para ser um período de 40 dias, apenas para postar uma fotinho do terço com o Frei Gilson, ou então a sua penitência. Isso precisa ser algo constante, a conversão ela precisa ser algo diária, sabe? Isso é algo que eu sempre frisei em todos os grupos que eu passei, que a gente precisa galgar isso todos os instantes, a cada dia, a cada momento, porque nós estamos em uma peregrinação, em uma jornada. E isso não se enquadra apenas ao campo religioso, mas sim ao nosso campo pessoal, porque é inegável o quanto a religião ela nos ajuda a sermos pessoas melhores. Mas infelizmente o mundo ele não é completamente religioso e a gente precisa lidar com diferentes pessoas, muitas vezes pessoas que não querem o nosso bem, muitas vezes pessoas que não estão nem aí, sabe? O que é que a gente sente, o que é que a gente pensa, elas fazem apenas o dela e se elas puderem pisar em você, elas vão fazer isso. E é aí que o lado humano, ele é muito difícil de lidar, porque o lado humano quer pagar na mesma moeda, o lado humano ele quer, bateu numa face, ele quer dar de volta, ele quer retribuir, sabe? Ele quer machucar o dobro, porque infelizmente isso tá inerente ali, sabe? No ser humano, no ser pessoa. E a religião ela nos ajuda a dar uma freada, a mostrar o caminho certo e mostrar que, calma, não é por aí. Olha só, você vai se dar mal. Então, assim, é preciso que nós estejamos dispostos e abertos para toda e qualquer mudança, quando ela realmente é uma mudança proveitosa, uma mudança verdadeira, uma mudança sincera, uma mudança que realmente vai trazer algo de bom, não apenas algo de novo. E é isso, sabe, gente? É um vídeo assim que eu só liguei a câmera e falei porque eu tava sentindo essa necessidade de compartilhar um pouco mais com vocês sobre mim, sobre minha vida, sobre a quaresma, que, nossa, sinceramente, tá sendo uma das minhas melhores quaresmas, eu tô conseguindo cumprir todas as minhas penitências, então tô muito, muito feliz por isso. E eu não quero que seja uma penitência vazia, sabe? Eu não quero que seja apenas
no âmbito superficial. Eu quero que ela realmente penetre na minha vida e que me traga mudanças significativas, não mudanças para o exterior, para o mundo ver, mas mudanças que eu perceba e que, principalmente, né, que agrade a Deus, porque eu acho que é isso que a gente precisa buscar, uma conversão que não seja uma conversão para likes, para engajamento, mas uma conversão que nos deixe intimamente ligados a Cristo, a Deus. Então, é isto. Vou ficar aqui para terminar o meu café. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Espero voltar com novos prosas, né? Novos cafés e novas prosas, porque eu gosto dessa minha versão. Tchau, tchau.